Pessoal, dando sequência, boa tarde a todos e todas, professor Moacir, Instituto de Registro. E para a gente dar continuidade às nossas mesas, nesse estado antissocial brasileiro, né, onde Marias e Marielles são corpos matáveis, né, é mais do que pertinente e justificada essa nossa reflexão aqui, né. Então, a temática pano de fundo dessas conversas agora pós-almoço é a seguinte: corpos matáveis, o silenciamento brutal dos sujeitos. Tá? Então temos 3 colegas que eu vou apresentar brevemente aqui para vocês, que vão nos ajudar a refletir um pouco mais sobre essa temática. Tá? Primeiro eu quero convidar aqui a professora Natália Corazza Padovani, que ela é do PAGU, que é o Núcleo de Estudos de Gêneros da Unicamp. Por favor. Está conosco aqui também, para enriquecer essa conversa, o Ítalo Lourenço da Silva. Ele está vindo de lá da Federal do Mato Grosso. Tá? Abrindo parênteses aqui, a Natália vai fazer uma reflexão com a gente sobre relações entre Estados e corpos no contexto dos direitos humanos. Então, a temática de direitos humanos, ela é o grande guarda-chuva onde a gente vai colocar por baixo dele aí todas essas questões que vêm sendo tratadas desde a parte da manhã aqui. Ítalo vai trazer para a gente a questão de gênero, raça e classe, diálogos entre violência e saúde mental. Ítalo, gentileza. E o professor Tadeu Mourão, que é do Instituto também, do campo de Itaquaquecetuba, vai nos ajudar a refletir aí sobre questões de homossexualidade, travestilidade e suas relações históricas com o candomblé. Professor? Então, a título de organização das falas, como é que vai funcionar, professores e colegas? Cada membro aqui da mesa tem meia hora para fazer a sua explanação, tá? Depois das colocações dos nossos colegas aqui, a gente faz uma pausa, temos um café de meia hora, né? Lá embaixo, no térreo, né? Pertinho do refeitório. E depois do café a gente volta para o debate, ok? Tá, então as 3 falas agora, na sequência batida, depois a gente desce, toma um café e volta para debater. Tá? Espero que vocês aproveitem ao longo das falas, durante as falas, façam suas anotações para depois do café realizarmos um debate aí bastante efervescente. Bom, eu vou seguir a ordem que está aqui na programação, né? Pode ser? De falas? Tá? E aí eu vou, não sei se a mesa quer mudar, mas enfim, começamos aqui com o Tadeu, depois Ítalo e por último Natália. Não sei se a mesa tem alguma sugestão. Podemos seguir a programação? Então a gente começa com o professor Tadeu Mourão, que vai trazer para a gente questões aí de homossexualidade, travestilidade e suas relações históricas com o candomblé. Professor, bem-vindo. Boa apresentação. Olá, tá ligado isso? Tudo bem? Boa tarde a todos, sou o Tadeu Mourão, já fui apresentado, professor do campus de Itaquaquecetuba. Sou de candomblé, vocês devem ter percebido isso, né? E a minha fala é uma fala de alguém de dentro, né? Eu sou parte, sou Iaô de candomblé. Eu queria aqui fazer uma pequena brincadeirinha. Vou ser um cabo da CEO da Macumba e na quarta-feira saudar Xangô, saudar Exu, antes de tudo, Larô Exu, Exu Mojubá e Caô, Cabecilha Xangô. Quarta-feira é dia de Xangô. E eu também queria ressaltar só também uma pequena coisa, um dado simbólico. Eu sou historiador da arte, né? Minha formação é história da arte. Aí a gente também entra um pouco, flerta um pouco com a história da cultura. E é impossível a gente lidar com imagens e estar
do lado de uma imagem poderosíssima como essa, numa mesa como essa, em debates como esse, sem refletir o quanto, na verdade, essa imagem é extremamente simbólica, porque ela representa a sociedade em que nós estamos, porque o pensamento, a epistemologia ocidental é toda fundada em cima da instituição que tem essa imagem como representante maior. A minha fala, na verdade, era uma tentativa de descolonização do nosso pensamento em relação às nossas heranças afro-brasileiras. Então, a minha pesquisa de mestrado e doutorado foi toda voltada para arte e cultura afro-brasileira. E é um trabalho árduo, né, porque a academia ela é uma instituição ocidental, ela é uma instituição eurocêntrica, os seus valores são eurocêntricos, os seus valores são ocidentais, e para a gente se afastar, para a gente se desintoxicar e conseguir, de alguma forma, se alinhar a uma epistemologia que não seja ocidental, é um trabalho que talvez a gente passe a vida toda sem conseguir concluir, mas é interessante que a gente tente fazer esse trabalho. Então, é interessante eu estar do lado de uma colega que é antropóloga, até porque a minha fala inicial ela vem como uma crítica a alguns antropólogos que têm textos. Não é a senhora, tá, professora? Não é. Eu espero que a senhora também não seja amiga deles, e se for também me desculpe, nada pessoal. Eu não vou citar o nome dos antropólogos, mas enfim, a gente que também... a minha área não é estudo de gênero, mas eu também estudo um pouco essa área. Tem textos clássicos da antropologia que são extremamente citados até hoje na área de estudo de gêneros e africanidade no Brasil, gênero e cultura afro-brasileira, que diz o seguinte, isso em 2 textos clássicos. Eles dizem que o candomblé, por ter muitos integrantes homossexuais e travestis, é uma religião, gente, isso eu estou parafraseando agora, tá? É uma religião sem dimensão ética. Eu já li Mircea Eliade, eu já li Jean-Pierre Vernant, a gente já leu diversos outros autores que estudam religião, e eu nunca vi uma religião e alguma cultura no mundo que não tivesse uma dimensão ética, mas o nosso pensamento e a nossa epistemologia, que deve muito à instituição que está aqui em cima simbolizada, faz com que a gente, por meio dessa moralidade, não compreenda outras moralidades, principalmente se essas moralidades desafiam as nossas crenças e os nossos valores construídos por séculos dentro da cultura ocidental. Então, falar de candomblé é uma responsabilidade muito grande, porque eu sou parte desse sistema, e ainda é uma responsabilidade mais pesada, porque eu sou um homem branco, então eu não posso decepcionar a minha ancestralidade negra, nem os meus irmãos negros, porque essa fala não deveria estar sendo feita também por um homem branco. É importante alguém negro de candomblé aqui falando sobre isso, mas estou aqui também tentando, de alguma forma, representar a casa ao qual pertenço, a casa de Xangô, o professor Sidney Barreto Nogueira, que é o meu babalorixá, enfim, doutor em linguística pela USP, homem negro, homossexual, e eu estou aqui também representando a minha ancestralidade. Então, para a gente entender um pouco de candomblé, a gente tem que entender por que o candomblé foi considerado um antro sem ética, um antro imoral. A gente tem que entender um pouco a história de fundação do candomblé, entender um pouco da epistemologia por trás da estruturação desse sistema cosmológico e dessa religiosidade. Então, o candomblé ele se estrutura no século XIX. Não adianta aberto ali. Aqui, como é que a gente faz para passar? Nossa, que trabalho. Alguém vai ter que ir lá ficar passando? Pode ser. Eu fico. Tem microfone que chega até lá? Tem, pode pegar esse aqui, não. Esse aqui chega? Não, depois parava, Bem, eu trouxe essa primeira imagem para falar sobre o protagonismo feminino na construção do candomblé. Só que o nosso vício ocidental é
que a gente universaliza uma série de conceitos, inclusive o conceito de feminino. E quando a gente fala da cultura que estruturou o candomblé, a gente vai precisar entrar num outro universo de feminilidade que é muito distinto da feminilidade ocidental. Eu trouxe um livro de uma autora, obrigado, professores, a professora Oyeyumi Oyeronke. Esse livro é sensacional, ele é maravilhoso. Acho que toda mulher negra deveria ler porque ele é desintoxicante, para vocês entenderem que o feminino da ancestralidade de vocês não se relaciona em nada com o feminino construído pela ocidentalidade. Então, a Oyeyumi, ela fala, por exemplo, que não há na cultura, só para falar um pouco da pesquisa da professora Oyeyumi, ela estuda, ela é urbana, ela é uma princesa de Oió, para quem sabe, enfim, que não sabe que Oió é a Casa Real de Xangô. Então, uma princesa da Casa Real de Xangô, um rei mítico, que vai estudar nos Estados Unidos e vai estudar a cultura iorubá antes da colonização inglesa no século XIX e antes da infiltração mais pesada da cultura religiosa islâmica e cristã. E ela vem falar sobre como a mulher é concebida dentro dessa cultura. Então, não há, por exemplo, um papel de submissão em nenhum nível entre homens e mulheres na sociedade iorubá. E, além disso, por meio de um estudo da língua iorubá, a professora Oyeyumi mostra que o gênero em si é algo que pouco importa na língua iorubá. Tanto que você não tem uma palavra para irmã, que você termina o gênero dela. Você tem uma palavra que é ebome, por exemplo, que é de irmão mais velho, mas ebome não determina se é homem ou se é mulher. A língua iorubá liga muito pouco para a determinação de gênero, justamente para mostrar que é uma cultura em que isso não é central. E ela, por meio de uma crítica à ocidentalidade, ela diz o seguinte: nós temos uma lógica que é biológica. E essa biológica determina quem o outro é pelo sexo biológico que ele nasceu. O sexo biológico que ele nasceu vai determinar o que ele pode ser na vida e o que ele não pode ser na vida. E ela diz que essa categoria não faz o menor sentido entre os iorubás. Então, por exemplo, ela vem trazer o termo obirim e oburim, que seria o mais próximo de uma palavra que determina masculino e feminino, e mesmo assim são palavras que têm um determinativo de na tradução da professora Oyeyumi, como um humano que se assemelha ao feminino e um humano que se assemelha ao masculino. E ela diz que para os iorubás o sexo biológico só vai importar no casamento, porque um valor dos iorubás é a continuidade. Então eles acreditam que para você se manter vivo, se manter eterno, você continua na sua descendência. Então é extremamente importante para o iorubá saber o casamento, se a pessoa tem vagina e tem pênis, ponto, tirando isso para o resto da sociedade, da cultura iorubá. Então a gente pensa que as mulheres iorubás, quando chegam aqui no Brasil, no final do século XVIII e no século XIX, elas têm uma lida com o feminino, com o masculino, com a vida social muito distinto das mulheres ocidentais. Tem um texto que eu acho muito interessante, de uma professora da UF, na verdade, uma organização dela, esqueci o nome, mas depois vocês podem tentar me procurar e me cobrar isso, que eu trago o nome desse livro para vocês. Outra coisa, tá, gente? Eu falo muito rápido às vezes. Se eu estiver falando rápido demais, faça como a Juliana acabou de fazer, assim, calma, Tadeu. Porque de repente vira uma corrida de cavalo. Então não é assim, a corrida de cavalo. Essa professora da UF, ela traz um dado muito interessante. Ela traz uma série de relatos do Rio de Janeiro, do século XIX, em que as famílias brasileiras brancas relatam os seus gostos sobre algumas etnias para algumas funções dentro da casa ou fora da casa. Então, se você vai ter uma pessoa negra escravizada, a etnia diz
diz um pouco como ela vai se comportar com você. E nesses textos dizem que os portugueses e os brancos brasileiros, eles não gostavam das mulheres iorubás dentro de casa porque elas tinham uma empáfia de realeza que a sociedade branca não achava cabível para uma mulher escravizada. E essas mulheres, as mulheres brancas brasileiras, elas ficavam muito chocadas com essa empáfia e elas não gostavam dessas mulheres negras dentro de suas casas. E como as mulheres iorubás, elas têm uma relação social, a vida empregatícia das mulheres iorubás na cultura tradicional dela não é muito diferente dos trabalhos masculinos, então essas mulheres já tinham uma lida com um comércio muito forte, até porque o sistema cosmológico iorubá tem o comércio como metáfora. Essas mulheres, quando elas chegavam aqui no Brasil, elas eram tidas como arrogantes. As mulheres brancas e brasileiras, elas preferiam as mulheres banto, as mulheres que vinham da região de Congo, de Angola, que diziam ser mais dóceis, e as mulheres negras e iorubás eram colocadas para trabalhar na rua. E quando elas trabalhavam na rua, elas faziam muito sucesso. Tem uma série de relatos de historiadores viajantes, enfim, que quando viam essas mulheres ressaltavam a sua beleza, ressaltavam o seu porte real. E a gente tem aqui no Brasil uma série de herdeiras dessas mulheres que vocês conhecem muito bem, que são as maravilhosas, incríveis rainhas baianas do acarajé. Tem um outro dado super interessante que a gente desconhece sobre essas mulheres negras iorubás do século XIX. Isso tem um livro da professora Kátia Matoso, uma professora da Universidade Federal da Bahia, já falecida, que é o seguinte: inclusive famílias pobres brasileiras do século XIX tinham pelo menos uma pessoa negra dentro de casa. E ela fala sobre a Bahia do século XIX, ela diz o seguinte, que ela registra mais de um caso de famílias brancas que perderam a figura masculina. O homem branco morreu, a mulher branca não sabia fazer absolutamente nada, a não ser esposa e cuidar de crianças. E a mulher negra, que já tinha sido liberta, muitas vezes, comprando a sua liberdade com o dinheiro do seu trabalho, essa mulher ficava com pena da mulher branca e sustentava a mulher branca e a família da mulher branca, porque tinha pena, pois sabia que aquela mulher branca vinha de uma cosmologia em que a mulher branca, frágil, sem a figura masculina, não saberia fazer nada. E é interessante a gente pensar isso, que a gente vê uma série de discursos de estereótipo da mulher negra, que a gente começa a perceber a origem nessa diferença entre feminino. Reparem que, acho que tem um texto, inclusive, que fala sobre isso, esqueci a autora, é uma autora negra, inclusive, que ela diz que a mulher negra ela não é tratada socialmente como a mulher branca. A mulher negra não é tida como frágil. Muito pelo contrário. Quando há um estereótipo colocado na mulher negra, não é a frágil, é a barraqueira. A barraqueira é aquela que luta, é aquela que não se cala, é aquela que briga como, entre aspas, um homem ocidental, porque não há esse fundo de diferença cultural, de comportamento social. Enfim, tudo isso para dizer que o candomblé ele é uma instituição inventada por essas mulheres negras iorubás no século XIX, na Bahia e também no Rio de Janeiro. E essas mulheres, elas recriam essa instituição e também recriam um sistema mítico. Os mitos afro-brasileiros não são os mitos tradicionais da religião tradicional iorubá. São diferentes. Mas as pessoas, nossa, mas são diferentes? Foram mitos inventados no Brasil. Eu tive uma aula com uma professora sensacional na UERJ, que era uma especialista em história grega antiga, inclusive uma mulher negra, que fez o doutorado dela na Grécia, a professora Maria Regina Cândido, que ela me ensinou algo que eu achei surpreendente. Desde então eu passei a entender melhor como funciona a construção das estruturas mitológicas. Então, ela contou para mim que um dia, vou pegar um sistema mitológico que a maioria das pessoas conhece, mitologia grega, todo mundo sabe que Zeus é pai de Atena, não é isso? A deusa Atena, Zeus pai de Atena, Zeus casado com Hera. Então essa professora me explicou que um dia a Grécia existia com Atena, Hera, sem Zeus. Um dia, uma cultura que veio do Oriente traz Zeus,
e nasce uma família de deuses. E é assim que funciona em diversos sistemas mitológicos do mundo, e é assim que funciona também aqui no Brasil com o candomblé. Então, famílias de deuses são constituídas aqui e uma série de mitos são recriados aqui no Brasil. E a recriação desses mitos, elas trazem aquilo que muitos desses antropólogos que escreveram sobre gênero, sobre a permissividade do candomblé, cheio de bicha, cheio de travesti, o que eles não compreenderam. Então a gente vai daqui a pouquinho entrar um pouco nesses mitos para que vocês compreendam onde está a ética do candomblé. Tá dando para ele falando muito rápido? Tá ok? Tá. Trouxe essa imagem, que é uma imagem, uma pintura que ninguém sabe o autor, está na Pinacoteca de São Paulo, se eu não me engano. No Museu Afro? No Museu Afro, obrigado. E ninguém sabe o autor, mas essa provavelmente, muito provavelmente, é uma dessas mulheres negras que comprou a sua própria liberdade. E está aí sendo retratado, não era barato pagar uma pintura de um artista da Academia de Belas Artes, para ser tão bem retratada. Era uma artista com técnica da Academia de Belas Artes, uma mulher negra baiana do século XIX. Eu trouxe essa é uma imagem de um templo vodum do Togo. Então, para a gente entender o candomblé, a gente também tem que entender que foram diferentes grupos étnicos negros que vieram para cá. A gente tem os grupos metaétnicos, que é como se fosse um guarda-chuva e embaixo dele diversos grupos étnicos, que são os mais importantes, porque foi a maioria das pessoas que foram sequestradas para cá, que são os Bantu, e Bantu aí vem diversos grupos étnicos, da região do Congo, de Angola, do Quênia, enfim. Os Yorubás, da região da Nigéria e da República do Benin, e os Jeje, que são os Fon, os Euê e os Mari, que vieram ali também, onde hoje é a República do Benin. E esses grupos étnicos culturais, eles fundam aqui no Brasil o candomblé. Eu trouxe essa imagem só para que vocês entendam uma das características epistemológicas desses grupos étnicos, que é muito distinto das religiões que descendem do judaísmo. Porque as religiões que descendem do judaísmo, elas dizem o seguinte, e geralmente a gente acha que isso é uma regra universal para as religiões. O meu Deus é o correto e os deuses dos estrangeiros são todos uma farsa. Mas isso vem dos herdeiros do judaísmo. Isso não faz o menor sentido para dezenas de religiões do mundo todo. Religiões antigas, a religião grega não era assim, a religião romana não era assim, e as religiões africanas que vieram para o Brasil não são assim. As religiões orientais não são assim. No budismo tem Deus shintoísta, no shintoísmo tem Deus budista, enfim, isso não se aplica universalmente nas culturas. Essa é uma imagem muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem a iconografia das religiões do mundo, mas esse é um templo no Benin em que está retratado na parede deuses hindus. Ali tem Shiva e aqui uma outra divindade hindu num templo do Togo. Por que isso acontece? Porque essas culturas, elas na verdade prezam, elas têm um interesse pela diferença. O diferente, o estranho, tem potência. O diferente não é algo a ser descartado. O diferente é algo a ser agregado. Porque toda vez que eu agrego algo diferente, eu me expando. Isso existe na cosmologia urubá, na cosmologia dos Bantu, na cosmologia do Jeje, e esse é um dos princípios básicos do candomblé. E das religiões, na verdade, afro-brasileiras, que vão de encontro, inclusive, com a ideia senso comum de sincretismo. Eles adotaram os santos católicos por causa da imposição da igreja. Sim, não negamos, né? Jesus que a igreja impôs muita coisa, enfim, até hoje persegue as religiões afro-brasileiras, sabemos disso, todos nós sabemos disso, mas há uma estratégia africana e afro-brasileira de agregação das diferenças. Se vocês tiverem mais interesse sobre isso, tem uma professora norte-americana chamada Dana Rush,
que pesquisa Vodun, essa é uma imagem do livro dela, não botei o crédito, mas enfim, desculpa, Dana Rush. Essa é uma imagem do livro dela que ela estuda Vodun, a sociedade Vodun, a cultura Vodun no Benin. Então, quando você agrega a diferença, você cresce. O diferente não é algo a ser repelido. Na verdade, essa é uma estratégia de alteridade muito interessante, porque é uma estratégia de lida com o inimigo, em que você, a partir do momento que agrega símbolos do inimigo, você o confunde. Ele não sabe mais o que veio dele e o que é seu. É uma estratégia de sedução do outro. E ao mesmo tempo uma estratégia subhumanizante de reconhecimento do valor e da riqueza na diferença. E isso é afrocentrado. Enfim, então eu trouxe essa imagem só para mostrar que agregar deuses alheios é algo que está no princípio do candomblé e das religiões tradicionais africanas, porque o Deus do outro não é mau. O outro, assim como o seu divino, agrega, ele acrescenta e ele expande. E agora sim, eu tenho quanto tempo ainda que eu estou falando? Oh, meu Deus do céu, socorro. Eu vou entrar no mito que vai explicar um pouco melhor o porquê o candomblé é ser tido como um espaço onde a travesti pode se tornar uma sacerdotisa, onde o homem trans pode ocupar o papel do homem que nasceu biologicamente, no sexo masculino. Enfim, o que o candomblé tem? Qual é a verdadeira ética do candomblé que é tão negada por esses textos da antropologia? Existe o candomblé, para quem é do candomblé, o candomblé é uma religião iniciática, então não é só você entrar no candomblé, se você quiser fazer parte realmente desse sistema religioso, você tem que se iniciar no candomblé. Quando a gente se inicia no candomblé, a gente tem uma série de tabus. E tem um tabu que parece muito bobinho a princípio, mas que ele dita a regra moral básica do candomblé. Esse tabu é comer caranguejo. A gente não come caranguejo. Por quê? Porque isso está estruturado dentro de um mito. E esse mito ele é tão importante, mas tão importante para nós de candomblé, que ele dita o tabu universal. A maioria dos tabus tem relação com a divindade para a qual a gente foi iniciado. Esse é um tabu que, se vocês convidarem alguém de candomblé para sua casa, não ofereça caranguejo, porque ninguém de candomblé pode comer caranguejo, graças a esse mito. Esse mito, eu vou contar o mito e vou trazer uma leitura simbólica desse mito que explica a ética do candomblé, que é travesti, que é gay, que é sapatão. Há uma deusa chamada Nanã. Nanã é a deusa da ancestralidade. Nanã é a doadora da massa primordial que Oxalá criou a humanidade. Ela deu a lama para Oxalá criar a humanidade, mas ela fez um pedido a Oxalá que assim que a humanidade morresse, essa lama fosse devolvida a ela, que ela é a terra. Nanã está intrinsecamente ligada à vida e à morte. Então, há um mito que diz o seguinte: Nanã, ela estava apaixonada por Oxalá. Oxalá é a divindade do frio, do ar, das nuvens, do alto e da paz. Ele é o pai das outras divindades, da maioria das outras divindades. Só que o interesse de Nanã por Oxalá não era correspondido porque ele era casado com Iemanjá. Iemanjá, acho que a maioria das pessoas aqui conhece, é aqui no Brasil a divindade do mar, é também considerada a grande mãe do candomblé. Só que Nanã queria pegar Oxalá, então ela não se importava que ele era casado, ela chamou ele para um jantar. E muito esperta, ela começou a dar vinho de palma para Oxalá. E Oxalá, lá seduzido pelo papo de Nanã, foi tomando vinho de palma, e creu, Nanã pegou Oxalá. Ela se relacionou com ele e ela engravida de Oxalá. Então, alguns meses depois, ela tem um filho e ela está super feliz porque acha que vai poder dar o golpe na barriga em Oxalá e tirar ele de Iemanjá. Eis que a criança nasce e a criança é estranha, ela é feia, ela tem uma perna maior do que a outra. Nanã também é símbolo do status quo. Nanã representa a estrutura social, a tradição. Nanã é a tradição. Então a tradição não quis aquela criança.
Aquela criança foi deixada no mangue para morrer. Então essa criança começou a ser comida viva por caranguejos. Iemanjá estava passeando pela praia. A praia, todo mundo sabe que muitos mangues, ele está lá muito próximo à praia. E ela começa a ouvir, Iemanjá começa a ouvir de longe um choro desesperado de um bebê. E ela vai correndo atrás para saber o que está acontecendo, e ela chega e vê um bebê sendo comido vivo por um monte de caranguejos. Ela fica irada. Ela tira os caranguejos da criança, ela recolhe aquela criança, só que antes dela levar a criança para o palácio dela e criar, porque ela vai adotar essa criança e criar como se fosse seu filho, ela diz o seguinte para os caranguejos: vocês que se alimentam do fragilizado, vocês que estão se nutrindo daquele que foi abandonado, vocês que tiram a sua potência do marginalizado, para sempre, vocês vão andar de lado, vocês não podem progredir. Ela recolhe o filho e ela adota como se fosse o filho dela, limpa as feridas, e esse filho... eu trouxe essa imagem só para mostrar a imagem do Caribé, que ele representa Iemanjá, e no útero dela todas as outras divindades, porque ela é a grande Yaquequerê, a grande mãe que cuida, a grande mãe mar. Esse é o Auaê, o filho adotivo de Iemanjá. Mas eu trouxe aqui esse mito para que vocês entendam que ele não é tabu universal no candomblé por acaso. O grande tabu do candomblé na verdade, é se tornar caranguejo. A gente não pode virar caranguejo. Quando a gente come, é como se a gente se apropriasse daquela força. E a gente não pode ser aquilo que se alimenta do fragilizado. A gente não pode ser aquilo que tira a força daquele que foi marginalizado. Essa é a grande ética do candomblé. O Auaê, e esse mito é um mito que, sem dúvida alguma, é metáfora para a vivência da pessoa escravizada no Brasil colonial, no Brasil imperial. É isso. Você, homem e mulher negra, abandonado por sua mãe em terra África, num continente novo, fragilizado, o tempo todo está lá sendo comido pelos caranguejos. Sociedade branca que explora a negritude. Eis que surge Iemanjá, o candomblé. O candomblé é metáfora de Iemanjá. Ele é uma instituição que pretende ser a mãe que acolhe e que acolhe o fragilizado pessoa escravizada, e o fragilizado também visto de modo amplo. Todo o marginalizado está representado nesse mito de adoção de Obalué. Então, o candomblé, desde o século XIX, começa a agregar gays, travestis, pessoas transexuais. E só para que vocês saibam também, um outro historiador chamado James Sweet traz uma informação muito interessante que nós brasileiros, com a nossa academia colonizada, a gente desconhece, que a partir do século XVII chega no Brasil um grupo sacerdotal que esse autor denomina como travesti. Existia um grupo sacerdotal negro chamado de Quimbanda, vocês devem ter ouvido esse nome, porque está também nas religiões afro-brasileiras, e esses sacerdotes, eles eram sacerdotes que esse autor denomina como travesti, mas é difícil a gente rotular a identidade de gênero e orientação sexual de um grupo cultural que não teve um trabalho antropológico lá para tentar entender o que acontecia lá dentro. Obviamente, os Quimbanda, eles foram mortos, torturados, enfim, aqui no Brasil, com a Igreja Católica. Eu trouxe a imagem de personagens importantes gays relacionados ao candomblé e à marginalidade. O candomblé é a casa do marginal. O candomblé é o espaço que foi criado pela mulher negra, a pessoa mais marginalizada no Brasil colônia. Então, se a gente pensa na vida da mulher negra escravizada, estupro diário, o valor iorubá de ter filho para a continuidade, algo que era extremamente importante, você se imortaliza quando você tem filho. Isso acaba no Brasil. Obviamente, essas mulheres não vão querer ter filho. Tem também esse mesmo livro dessa professora da UF,
ela mostra, tem uma pesquisa de taxa de natalidade que cai absurdamente entre essas mulheres do Brasil, porque elas sabem o destino dos filhos delas. Então, o candomblé ele é uma reestruturação desse sistema cosmológico, onde o filho não é mais o biológico, o filho é todo marginalizado, porque essas mulheres, elas são Iemanjá. Madame Satã, então, todo mundo deve ter ouvido falar, uma figura ligada à marginalidade do Rio de Janeiro do século XX. E Madame Satã, ele também se travestia, tá? Ele fazia performances. O termo travesti está ligado aqui à transexualidade. Então, na verdade, é algo mais próximo ao que a gente chama hoje de drag queen. Acontecia nas performances de Madame Satã. Aqui o carnaval, como chama essa? Comissão de Frente do Salgueiro de 2011, com a representação de Madame Satã junto com os malandros, né? Porque ele é um malandro. Joãozinho da Gomeia é outra figura extremamente importante para a história do candomblé e para a história da homossexualidade e da travestilidade dentro do candomblé. Jorge Lafon também. E agora, por último, a Chitara de la Costa, não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer. Chitara é uma youtuber negra travesti de candomblé. Uma mulher marginalizada, uma mulher que foi profissional do sexo e também acolhida por esse sistema religioso. Eu trouxe uma série de imagens, mas o tempo já deve ter acabado, né? Já acabou. Só um pouco. Mostrando que é um sistema extremamente aberto à diversidade até hoje. Então, aqui um casamento gay, uma imagem do Lineker com a Elza Soares, só para simbolizar a relação do feminino como o protetor dentro dessa instituição, um homem negro transexual. E essa imagem maravilhosa que está no Minhocão, que é a Linda Quebrada, como as meninas as Bahias e a Cozinha Mineira. Isso, muito obrigado, gente. Que é uma pintura sensacional. E eu deixei, mas acho que não dá mais tempo, que pena, droga. Eu tinha um clipe para mostrar. Ele dá minutos, muito obrigado. Eu trouxe um clipe da Linda Quebrada e eu só vou dar uma. Se tiver algum professor de artes aqui, por favor, não me bata, porque assim, eu vou fazer algo que o professor de artes não deve fazer, tá? Que eu vou já dar uma prévia leitura para vocês. Desculpa, é só para facilitar o nosso tempo, é curto, só para... nesse clipe, observem que a Lin conta um pouco da história que eu acabei de contar para vocês. Ela inicia fazendo uma óbvia sarcasmo com a Igreja Católica, com a Igreja Católica. Então a gente vai ver ali com personagens travestis com algo que lembra uma auréola das representações iconográficas do santo, com uma vela que, enfim, vocês vão ver que aí ela vira uma coisa fálica, e o corpo da travesti que é torturado por essas figuras sinistras da Igreja Católica. Enfim, e depois continua o vídeo falando do cotidiano da travesti no Brasil, e no final, observe que no final há algo extremamente simbólico, que é algo intrínseco às religiões afro-brasileiras. Nada se faz sem folha e sem água nas nossas práticas de candomblé. E o clipe termina com diversas mulheres transexuais, travestis e cisgênero se banhando, uma acariciando o corpo da outra com água e com folha, e quando sobem como chama? Os créditos, começa a tocar uma música de candomblé em Yorubá e uma música de Nanã. Lembra lá da deusa que deixou o filho abandonado? Então, com vocês agora, Linda Quebrada.
Ah, porque agora tô vendo que é você mesmo. Você é louca mesmo, né, Júnior? Mas tudo bem, faz o que você gosta. Mas se cuida, tá? Dando alimentação com nossa saúde. Beijo, te amo. Do jeito que você é. De noite pelas calçadas, andando de esquina em esquina. Não é homem nem mulher, é uma trava feminina. Parou entre uns edifícios, mostrou todos os seus orifícios. Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma ocupação. É favela, garagem, esgoto e pro seu desgosto. Tá sempre em desconstrução. Nas ruas pela sortina é onde faz o seu salário. Adulto, a pobre rico, endividado, milionário. Não tem Deus, nem pátria amada, nem marido, nem patrão. Um medo que não faz parte do seu vocabulário. Ela é tão singular, só se contenta com plurais. Ela não quer pau, ela quer paz. Seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Mulher, seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Mulher, 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 mulher. Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito e um pau de mulher. Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito e um pau de mulher. Afinal, pra entrar é só cuspir e se pagar. Ela dá para qualquer um, é só se pagar. Tem o que ela dá, viu? Para qualquer um, então eu bato palmas para as travestis que lutam para existir e a cada dia conquistar o seu direito de viver e brilhar. Batam palmas para as travestis que lutam para existir e a cada dia batalhando conquistar o seu direito de viver e brilhar a razão. 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 É uma flor de carne e osso, silicone industrial, navalha na boca, calcinha de fio dental. Ela é uma flor de carne e osso, silicone industrial, navalha na boca, calcinha de fio dental. Ela é uma flor de carne e osso, silicone industrial, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha na boca.
Eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Eu tô correndo de homem. Eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Eu tô correndo de homem. Eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, some. Homem que consome, só come, fudeu e some. 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 Eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, fudeu e some. Eu tô correndo de homem. Eu tô correndo de homem. Eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Eu tô correndo. Só para que vocês saibam, eu fico meio emocionado com esse clipe, mas não, essa música em Yorubá diz Nanã, apesar de ser essa deusa da tradição, ligada à morte, Nanã tem uma face que é bonita, então é isso que essa música diz. É extremamente simbólico, isso no final de todo esse videoclipe. Só duas pequenas coisas. A Linda Quebrada tem o último lançamento de CD, né? Enfim, agora não usa CD, mas o último lançamento musical dela tem o nome Pajubá. Pajubá é o dialeto gay travesti brasileiro, que nasce muitas das palavras Pajubá. A gente quando um cara estranho nunca ouviu falar "Ô mana, cadê meu pé?" Nunca ouviram falar? Então, isso é Pajubá. Pajubá muitas, por exemplo, Mona vem do Kibundo, que é uma língua banto. Então, muitas das palavras do dialeto gay brasileiro vêm dessa relação familiar entre homossexualidade, travestilidade e o acolhimento mãe mar do candomblé. É isso, obrigado. Obrigado, professor. Começamos aqui a mesa da tarde em alto nível, né? Excelente explanação do professor aí, trazendo questões importantes para a gente, como a força da mulher negra em Yorubá, essa ideia de que o diferente é algo a ser agregado, né? E não algo que nos desconecta, né? Fortes essas questões para a gente. E por último, né, que ele coloca, quem se alimenta do fragilizado não pode progredir, né? Isso também tem que ser algo que precisa ecoar nossas cabeças e para que a nossa força também não permita que aqueles que nos fragilizam progridam, né? Bom, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra para o Ítalo, que vai discutir aí com a gente gênero, raça e classe, diálogos entre violência e saúde mental. Palavra do senhor, Ítalo. Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Ítalo, sou da UFMT, estudo psicologia. Primeiro gostaria de dizer que a fala dele foi incrível. A Linda Quebrada é, para mim, uma referência de militância, referência
inclusive do próprio transfeminismo negro, que vem nascendo no Brasil de uma forma extremamente forte, né? E ela tem levado para fora do Brasil essa palavra que é extremamente importante, né? Primeiro, antes de começar, eu gostaria de falar Marielle presente, né? Por entender que Marielle foi uma mulher negra, bissexual, vinda da periferia do Rio de Janeiro, foi brutalmente silenciada, assassinada por ser quem ela era e por representar pessoas que não deveriam estar sendo representadas, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês, né? Quem aqui já se sentiu violentado? Pode levantar a mão. Violentado de alguma forma, psicologicamente, fisicamente. Ótimo. Agora eu quero perguntar, quem aqui já violentou alguém? Ótimo. Não sei se deu para ver um panorama, mas os que foram violentados foram maiores dos que os violentaram, né? Eu acho que a partir daí a gente pode começar a debater essa fala, porque eu vou tentar falar um pouco rápido, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas enfim, gente, eu gostaria primeiro de falar um pouco sobre a minha vida. Eu fui criado no Paraná, minha mãe é branca, meu pai é negro. Eles se separaram muito cedo, né? Meu pai foi o típico homem machista que abandona a família e tudo mais. E a minha mãe criou 3 filhos sozinha, sendo costureira. Então a gente teve uma infância bem difícil, né? Felizmente, minha mãe foi uma mulher incrível que ensinou muita coisa importante, inclusive responsável pela pessoa que eu sou hoje, né? Mas enfim, hoje estou na universidade pública, não por um esforço individual, mas por um esforço de muitas pessoas que vieram antes de mim, né? Então eu gostaria de falar uma frase para vocês, que é uma feminista negra que eu admiro muito, que está escrito no livro Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. E o risco que assumimos aqui é o ato de falar com todas as implicações. Exatamente porque temos sido infantilizados que neste trabalho assumimos nossa própria fala. Ou seja, o lixo vai falar, e numa boa. Essa frase Djamila Ribeiro usou para introduzir o livro O que é Lugar de Fala, né? Se alguém que não leu, ou quem já leu, já deve ter imaginado o que eu vou falar, mas quem não leu já fica aí como uma possibilidade de leitura. Eu escolhi esse trecho por 2 motivos. Primeiro, porque a Lélia Gonzalez é uma intelectual negra, mulher negra, Lélia Gonzalez, que trouxe para o Brasil diversas reflexões sobre ser mulher e ser mulher negra no Brasil, e eu acho extremamente importante a gente pensar que as nossas relações elas são interseccionadas por diversas categorias de análise. E aqui eu vou usar classe, raça, gênero, sexualidade, identidade de gênero, e existem várias configurações. E também porque eu sou um gay negro e eu acredito que, assim como as mulheres negras, transexuais negros, LGBTs, nós estamos na base da pirâmide social, né? Sempre ocupando os espaços marginalizados, né? A Marielle, ela fez uma coisa muito... eu esqueci essa palavra, mas ela falou que quando a gente vem desses lugares e começa a falar, a gente incomoda muito. Ela não só falou, ela existiu, ela ocupou lugares de poder. Quando pessoas marginalizadas ocupam lugares de poder, democraticamente eleitas, elas estão representando alguém, elas estão representando grupos. A morte da Marielle, com 4 tiros, a queima-roupa, praticamente, né? Isso representou muito, representou para mim, representou para diversas mulheres negras, representou para a militância negra em geral, para a militância LGBT, para a militância de esquerda, para todas as pessoas que se contemplavam naquele discurso de direitos humanos que a Marielle defendia, né?
E, de certa forma, quando ela morreu, um pedaço da gente morreu também, né? Eu fiquei 2 meses sem conseguir entrar na rede social, aquilo para mim foi extremamente violento, né? E aquilo foi uma resposta, foi um recado dado, que, olha, vocês realmente querem ocupar o lugar de poder? Vocês realmente querem falar isso que vocês estão falando? Olha o que vai acontecer com vocês. Não só a Marielle, né? O Anderson foi assassinado, depois teve a Mateusa, depois teve diversas outras pessoas que são da periferia, que são negras, são pobres, vieram de lugares marginalizados, que estão sendo silenciados, são diariamente silenciados, né? Aqui eu trouxe outros exemplos para vocês. A Cláudia, mulher negra e moradora da periferia, arrastada pela polícia militar no Rio de Janeiro, né? Quando saía para comprar pão para seus filhos. O Taberlino Lozano, de 19 anos, foi brutalmente assassinado pela sua própria mãe, por ele ser homossexual. Ele foi esfaqueado e carbonizado. A cada 11 minutos, um jovem negro é brutalmente assassinado no Brasil. Isso totaliza 63 mortes por dia e 23 mil mortes por ano, por uma falsa ideia de combate às drogas, que mata preto e pobre todo dia. A cada 23 horas, um LGBT é assassinado no Brasil. E a grande maioria dessas pessoas são pessoas trans. São as pessoas marginalizadas, que estão na prostituição, que estão na rua, e são negras também. Diariamente, até agosto desse ano, a gente teve 80 mil denúncias de violência contra a mulher. Sendo desses 80 mil, 60% dessas vítimas são mulheres negras. 62% mulheres negras também são vítimas de 60% da mortalidade materna e 66% das vítimas de violência obstétrica. E aí, como a gente lida com essa violência? Com essas violências? De onde sai essa violência? Aí eu fiz a pergunta para vocês: vocês já se sentiram violentados? Vocês já violentaram? Bom, logicamente a gente sente aquele peso quando a gente percebe que a gente também é violento, né? Só que como nós estamos lidando com isso, né? Aí resgata um pouco da psicologia, né? Pensando como que o nosso país foi criado, entre aspas, né? Foi descoberto, né? Na verdade foi invadido, né? Foi por meio da violência, foi por meio da institucionalização da violência. Então ainda hoje, a gente carrega as heranças da escravidão, a herança da escravização das pessoas negras, que se dá por meio de um pensamento. E como que esse pensamento se dá? Por meio da imposição de um pensamento sobre o outro, de uma pessoa sobre a outra, né? De que você tem direito a controlar determinados corpos e tem inclusive direito de violentá-los no momento que você quer, né? Só que não são quaisquer corpos que a gente violenta os corpos que a gente considera inferiores. O Estado se utiliza desse pensamento e se utilizou desde que ele se institucionalizou no país, né? Para controlar a nossa sociedade, para controlar a forma como nós nos comportamos, né? E aqui eu trouxe 2 exemplos de instituições que legitimam e institucionalizam essa violência, como os presídios e os manicômios, que historicamente são 2 instituições que foram criadas com um projeto higienista de sociedade. Então, o que a gente vai fazer com as pessoas negras, com as pessoas homossexuais, com as pessoas que estão fora do nosso controle, mas que elas existem. Elas existem, não só existem, como elas vomitam as contradições sociais, a desigualdade, a fome, a pobreza, o racismo, o machismo, a homofobia. A gente vai criar essas instituições, colocar elas lá dentro, deixar elas morrerem lá dentro. Só que, não só deixar, a gente vai torturar elas até elas morrerem. Porque assim, alguém que acredita que prisão ressocializa alguém? Eu acho que ninguém aqui acredita, né? Alguém acredita que trancando uma pessoa dentro de um hospital psiquiátrico, dopando ela 24 horas por dia, amarrando, vai resolver algum problema de sofrimento psíquico? Que na grande maioria das vezes é fruto de violências que são sociais? Eu não acredito. Eu, como uma pessoa que está se formando em psicologia, não acredito, né? Então o Estado legitima essas violências. E a gente
nós como pessoas, né, como cidadãos, a gente olha para essas violências e muitas vezes a gente naturaliza elas porque a gente é ensinado que essas violências que são institucionais e também são interpessoais, elas são possíveis nas nossas relações. Inclusive, de manhã foi falado sobre as relações abertas e tudo mais. Inclusive, existe um debate enorme sobre como nós controlamos o corpo do outro por meio dos relacionamentos, né? E apesar de, eu não sei bem como eu me relaciono, mas, né, eu acho que eu sou uma pessoa de conversas, mas, de fato, o fato da grande maioria das mulheres sendo assassinadas em relação diz sobre o poder que o homem sente que tem e a sociedade dá a esse homem de controlar o corpo da mulher, né? Alguém que já ouviu falar no manicômio de Barbacena? Ótimo, gente, muita gente já ouviu falar. Alguém que já leu o livro da Daniela Betts, O Holocausto Brasileiro? Nossa, gente, então estou em casa. Para quem não sabe, Barbacena foi um manicômio que funcionou durante o século XX e matou cerca de 60 mil pessoas, né? E quando a gente for, a Daniela Betts não chegou a fazer reflexões nesse livro, mas depois eu vi alguns debates dela falando sobre ela ter percebido isso posteriormente. Mas a grande maioria das pessoas que estão nesse livro, estampadas, elas são pessoas negras. São pessoas negras que são frutos de um passado escravista, né, que passaram por um processo de adoecimento psíquico, porque violações de direitos humanos causam extremamente violências e traumas psíquicos extremamente profundos, né? O racismo traz traumas extremamente profundos e que foram para lá para serem violentadas, para terem seus corpos abertos, lobotomizados, para terem seus órgãos vendidos para universidades fazerem pesquisas, né? Então, olha como o nosso Estado legitima o racismo e como esse racismo é intencionalmente usado para sustentar o status quo, né? Esse modelo hegemônico de sociedade que a gente tenta combater. Então são essas. Então são essas pessoas que eram consideradas loucas, né? Inclusive as mulheres eram consideradas loucas, né? Os LGBTs, quando falam sobre homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia e outras fobias, são considerados loucos, né? E, inclusive, trazer tirar do âmbito da lógica, da racionalidade, é uma das formas de a gente desestimar aquele discurso, as contradições sociais, né? Mas como que a gente supera isso, né? Como que a gente supera essas violências que a gente está sendo posto, assim, né? Porque eu dei alguns exemplos, mas isso acontece no dia a dia de todo mundo, né, cara? Acho que todo mundo aqui já passou por uma situação de violência, já viu uma pessoa sendo agredida de alguma forma. Primeiro, eu acho que a gente precisa começar a repensar a violência, a forma como nós nos relacionamos, pensar a qualidade das nossas relações, nossas relações interpessoais. Aí a gente precisa cobrar também das instituições que elas não legitimem as violências, né? Se a gente, por exemplo, no dia a dia a gente não consegue ter relações minimamente saudáveis, entender que o outro tem suas especificidades e que a gente, obviamente, né, todo mundo pensa a sociedade de uma forma, mas como que nós estamos construindo esse pensamento de forma que todas as pessoas sejam respeitadas nesse espaço, né? Entendendo também que essas violências, que esses sofrimentos psíquicos que são causados por essas violências são problemas estruturais, são problemas de nossa sociedade, da forma como nós lidamos com as nossas relações. Então, por exemplo, quando eu estou estou participando de um projeto nas unidades básicas de saúde lá de Cuiabá, onde a gente está fazendo formação de saúde mental de todos os profissionais de saúde. E o que mais a gente tem relato ali é de adolescentes de 13 e jovens a 29 anos com tentativa de suicídio. Isso está de uma forma epidêmica. E por quê? Olha o avanço do conservadorismo que a gente tem, ou o avanço das políticas neoliberais que a gente está vivendo no país.
O avanço daquele conservadorismo extremista, né, que a gente tem, desculpa, a gente vai falar o babaca Bolsonaro, mas eu não vou falar dele, falando aquelas atrocidades que ele fala em rede nacional e não ser minimamente preso dele, sabe? Então, é uma institucionalização da violência extremamente profunda, enraizada na cultura brasileira, que se perpetuou há 518 anos, né? A gente precisa compreender que os sofrimentos psíquicos, que as nossas contradições, elas são frutos também das nossas relações, né? De um Estado, com certeza, que legitima isso, mas das nossas relações também, né? A forma como nós nos relacionamos com nossos pais, com nossos filhos, com nossos parentes, com nossos vizinhos, né? E isso, minimamente, a gente precisa passar por um processo de autocrítica e autorreflexão. Sem isso, a gente não consegue produzir nenhum tipo de resistência em qualquer lugar que a gente for fazer. A saúde mental dos brasileiros estão sendo ameaçadas, né? Esses silenciamentos que chegam a ser brutais, né? É o tema da mesa. Eles são brutais quando a gente já extrapolou todas as possibilidades de diálogo. Então, esse extremismo ele vem para silenciar mesmo. Mas antes disso existe toda uma violência, né? Existe toda uma violência que ela tem até um desenho, né, do gelo lá, que mostra lá a violência física, e lá embaixo lá todos os graus de violência simbólica, psicológica e tudo mais. Então, essas violências a gente precisa pensar também, para não deixar com que essas violências físicas elas cheguem lá em cima. Ótimo, estou terminando. E a gente também precisa repensar os movimentos sociais, pensar como esse pensamento neoliberal individual tem sido extremamente forte nos movimentos sociais, nas nossas práticas, né? Como que a gente responsabiliza os indivíduos pelas realidades onde eles estão, né? Isso é extremamente perigoso, porque a gente tem os direitos que estão retirados socialmente, mas todos são afetados. Mas a gente acredita o quê? Que se a gente vai batalhar muito, a gente vai conseguir. Mas será que vai conseguir mesmo? Ou será que vai vir uma pessoa e vai dar 4 tiros na minha cabeça quando eu estiver lá em cima, né? Então, por isso que a gente precisa pensar resistência hoje, pensar em romper com essa lógica escravista por meio do reconhecimento dos nossos pares, por meio da fala, do respeito, né? E não posso deixar de falar também que isso é um projeto de sociedade, né? Não é à toa. Isso é um projeto machista, sexista, homofóbico, transfóbico, que não aceita qualquer possibilidade de existência que não seja esse projeto pré-estabelecido, né? Que é um homem branco, cisgênero, heterossexual, cristão, que vai fazer de tudo para se manter no poder, né? Então é isso que a gente tem que continuar questionando. Por que o poder está na mão dessas pessoas? E porque todas as outras pessoas, elas estão sendo violentadas. E aí o feminismo negro interseccional, ele vem para ajudar a gente a pensar sobre isso, né? Todos nós aqui, que não estamos... Porque que assim, gente, nenhum de nós aqui estamos nessa lógica, né? Se a gente tivesse, a gente não sei, eu acho que ninguém é dono de grandes propriedades e tudo mais para estar comandando 99% da riqueza desse país, inclusive todas as pessoas que estão abaixo disso, né? Então, é isso, cara. A gente precisa questionar isso, a gente precisa levar esse debate para os nossos alunos, para os nossos companheiros, para a nossa família, de forma que a gente crie resistência a partir dos nossos vínculos. E hoje eu vejo o vínculo como uma forma de a gente desconstruir esse pensamento neoliberal, esse pensamento individualista, que faz a gente querer destruir o outro para se colocar acima. Eu gostaria só de terminar minha fala com uma fala da Simone de Beauvoir, com uma da Angela Davis. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. E aí usa Angela Davis para complementar a fala da Simone de Beauvoir, falando: liberdade é uma luta constante. E é isso. A gente nunca vai alcançar a liberdade. Aliás, a liberdade nunca nos é dada. A gente precisa conquistar ela. E a gente não conquista ela individualmente, e sim com todos nós juntos. É isso. Obrigado.
professor Ítalo, obrigado pela contribuição, mantendo o debate em alto nível, né, nos ajudando a refletir sobre essa questão do quanto que nós somos violentados, né, quando a gente vai lutar por nossos direitos, né, essa questão do marginalizado ser diuturnamente violentado pelo Estado, e essa questão também muito latente, né, que são as consequências produzidas na saúde mental, né, dessas figuras marginalizadas e oprimidas. E Talon consegue fazer um link bastante interessante com as discussões feitas anteriormente, né, na parte da manhã e com as reflexões de ontem. Falamos sobre formação de consciência negra e criminalização da pobreza na segunda-feira de tarde. Então ele conseguiu aí um exercício de síntese bastante interessante, trazer esses elementos para a nossa conversa aqui e nos propor uma reeducação na forma de nos relacionarmos, né? Que é uma questão também que a gente precisa repensar. E aí eu vou passar o microfone aqui para a Natália. Ah, melhor por aqui, né? A Natália vai trazer para a gente, eu vou repetir aqui o tema dela, as relações entre Estados e corpos no contexto dos direitos humanos. Chegou legal aí? Natália, uma palavra. Obrigada, Marcelo. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o evento. Acho que, como ele também falou, vivemos em um contexto de adoecimento mental e vou compartilhar que desde 2016 eu tenho tido sonhos recorrentes de tortura, de exílio, e hoje foi uma noite dessas, então estar aqui hoje com vocês é uma resistência aos adoecimentos mentais que o nosso contexto histórico-social tem nos imposto. Também queria agradecer muito a Pró-Reitoria do Instituto Federal, o NUERB, o NUGS, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês muito. Muito obrigada pelas falas. Bem, a minha fala também é um pouco dessas, né, etnográfica, descritiva, mas eu devo dizer política e afetiva, né? Eu não sei bem se a fala que eu trouxe para vocês vai responder às expectativas merecidas, né, das professoras que me convidaram para compor essa mesa. Mas eu espero que seja uma fala que permita lançar inquietações e provocações sobre o tema desse encontro, né, sobre o tema dos corpos matáveis, bem como sobre a noção de direitos humanos. Tenho feito pesquisas em prisões femininas desde 2003, né, na extinta penitenciária feminina do Tatuapé. Eu sou recorrentemente acionada para falar sobre, e aí eu vou fazer o uso de aspas constantes, de encarceramento feminino. Mas eu posso dizer que eu estou sempre insegura sobre falar acerca de encarceramento feminino. Afinal, esse é um tema, uma nomeação tecida pela defesa de direitos específicos, os direitos das mulheres encarceradas. Mas como não poderia deixar de ser, o tema do encarceramento feminino tem operado, desde as minhas percepções, de modo absolutamente genérico, longe de dar conta das especificidades e polissemias dos cotidianos vividos nas prisões femininas, ou, pergunto, seriam nas prisões, né? Ao mesmo tempo, essa genericidade operativa do termo do encarceramento feminino não nos surpreende nunca. Isso porque, como nós que estamos aqui sabemos, são assim que operam os processos de Estado dos quais nós somos parte. Nós criamos especificidades, as produzimos, as esquadrinhamos, lançamos todas essas especificidades em planilhas de Excel, a qual organiza racionalmente as populações em contingentes numéricos. Contingentes que dizem, por exemplo, que 94% das pessoas presas são homens, 6% mulheres. Contingentes que nos dizem, portanto, que falar de mulheres presas é falar daqueles específicos 6% ou da generalidade que esse número pode representar. Afinal, o que é encarceramento feminino? O que é encarceramento de mulheres? E aí, puxando o gancho do Tadeu, o que são as mulheres? Se nos voltarmos para argumentos das feministas do terceiro mundo, como ironicamente se chamaram
as ativistas, pensadoras feministas negras, como a Patricia Hill Collins, indianas, egípcias, caribenhas, brasileiras, com o intuito de se contraporem às grandes narrativas produzidas pelas feministas brancas sobre os direitos das mulheres, né, as quais, essas feministas brancas, que criavam um corpo amorfo, nomeado como mulheres do terceiro mundo, não há exatamente igualdade nas experiências vivenciadas pelas mulheres. Há antes muitas divergências entre as significações do que significa ser mulher. Significações que complexificam os sentidos de categorias utilizadas de modo tão amplo. Significações as quais, por mais importantes que sejam no âmbito político, não podem deixar de ser, nesse mesmo âmbito, contestadas e questionadas. Caso contrário, as nossas retóricas humanitaristas vão correr o risco de reiterarem os mesmos atributos de gênero que edificam prisões e manipulam-nos. Atributos que esquadrinham em percentagens que homens são criminosos e mulheres são vítimas de seus aliciamentos, por exemplo. Esquadrinhamentos que marcam com sangue os corpos daquelas pessoas que não são números e não são estatísticos. A primeira vez que eu entrei numa penitenciária feminina foi em 2003, quando eu, aos 20 e poucos anos, e aqui eu vou fazer uma anedota, interessada em produzir uma pesquisa sobre um tema até então canônico no campo do trabalho prisional, me apresentei aos gestores responsáveis pela implementação das oficinas de trabalho nas prisões paulistas. Na época, sequer havia pensado em localizar meu campo etnográfico naquelas instituições prisionais que mereciam ser nomeadas com a especificação do gênero feminino. Não. Eu, aos 20 e poucos anos, queria estudar prisão de verdade. Eu queria estudar prisão, aquela que não precisa de uma especificação de gênero, pois, por ser masculina, ela é genérica. O que não era genérico, contudo, eram os corpos em relação ao meu pedido de pesquisa da Secretaria de Administração Penitenciária. Aos 20 anos, branca, menina, estudante de Ciências Sociais, eu não poderia entrar sozinha em uma prisão. Segundo os gestores, ou melhor, as gestoras, quase todas mulheres, ao entrar em uma prisão eu estaria correndo um risco desnecessário. Diziam elas que, e aí eu abro aspas, isso está registrado num documento que eu recebi. Os homens eram mais monstruosos que as mulheres e que, inclusive por isso, a maior parte das oficinas de trabalho eram implementadas nas prisões femininas, já que os empresários tinham menos medo de entregar para as mulheres ferramentas e recursos de suas empresas, como tesouras, alicates, facas. Por que então eu correria o risco de estudar oficinas de trabalho em uma prisão, quando a maior parte delas estava nas prisões femininas? A resposta das gestoras não fazia referência às oficinas de trabalho. Antes colocavam o meu corpo, informado por gênero, sexo, classe e raça, em relação aos corpos que informam a produção da prisão e da prisão feminina. Todos também tramados por gênero, classe, raça e sexo. A resposta das gestoras me falavam de como o gênero era capilarizado na organização do trabalho e de todos os direitos e deveres listados na Lei de Execução Penal. Por exemplo, enquanto nas instituições penais femininas as visitas íntimas ou conjugais só passaram a ser reconhecidas como direito a ser assegurado pelo Estado, desde que heterossexuais, em 2001, nas masculinas, esse direito foi reconhecido em 1984, junto com a publicação da Lei de Execução Penal, né? Mas nos pátios das mesmas instituições femininas, as quais eu tenho visitado desde 2003, desde vários atributos, a princípio como pesquisadora e depois como família, é recorrente a reclamação de que os companheiros de muitas das mulheres que cumprem pena, como elas, também estão presos, mas que esses não conseguem receber as visitas de seus filhos, já que os funcionários das prisões, aquelas prisões genéricas, alegam que as pessoas responsáveis em levar os filhos nas visitas não são os parentes de primeiro grau daqueles que cumprem pena nas prisões, mas são com certa recorrência suas sogras, as mães das esposas detidas nas prisões femininas. Os dispositivos de gênero, assim, impedem a vivência da sexualidade nas prisões femininas e a vivência da paternidade nas prisões masculinas.
e pormenorizam a prática de governo dos sujeitos presos em prisões e prisões femininas. Foi assim, então, em 2003, que, incentivada pelas assistentes sociais e psicólogas para as quais eu havia feito o meu pedido de autorização de pesquisa, eu entrei pelos portões da penitenciária feminina da Tatuapé. Essa ficava ao lado de uma antiga FEBEM do Tatuapé, que é um procedimento de vizinhança nada contingente. Afinal, crianças, jovens, mulheres são sempre aproximados nas práticas de governamentalidade. Tal aproximação ficava ainda mais evidente quando eu atravessava as suas grades da prisão. Todas elas eram pintadas de rosa e as suas paredes eram revestidas por desenhos da Turma da Mônica e de personagens do Walt Disney. As assistentes sociais e psicólogas que me abriam o portão daquelas instituições me diziam sobre a delicadeza daqueles desenhos pintados pelas reeducandas para que seus filhos se sentissem mais à vontade nos dias das visitas familiares. E eu, aos 20 anos, caminhava cercada pela informação de que me fazia crer que aquela não era, afinal, uma prisão de verdade. As assistentes sociais que me levavam para conhecer as oficinas de trabalho naquela prisão feminina me diziam das dificuldades de controlar a instituição durante os períodos em que muitas das meninas ficavam menstruadas, das dificuldades em atender às suas demandas familiares e de mães, da compaixão que sentiam por aquelas que não eram criminosas, antes haviam sido enganadas ou influenciadas por seus companheiros, estes sim, bandidos de verdade, presos em prisões de verdade. Mais do que isso, as narrativas que me atravessavam naquela minha primeira caminhada pelos corredores de uma prisão feminina me diziam que as mulheres que ali estavam presas haviam feito o que fizeram por amor. Amor aos seus filhos, às suas famílias, aos seus companheiros, antes de serem criminosas, portanto, elas eram, nas falas das assistentes sociais, psicólogas e de muitos agentes de direitos humanos, mães, esposas, companheiras. As prisões são necessariamente instituições de Estado edificadas por atributos de gênero. O criminoso tem sido historicamente identificado pelos aparelhos de produção de classificação dos sujeitos e das populações com a masculinidade negra, um desvio da suposta normalidade da masculinidade branca. Do mesmo modo, os sujeitos desviantes das categorizações socialmente consideradas como normalizações de gênero, que podem ser travestis, sapatões, prostitutas e também mulheres que abortam ou que não querem ser mães, homens que rompem com os atributos de masculinidade, candomblecistas, mulheres mães que cometem atos classificados como criminosos, enfim, são todos sujeitos que desafiam as regulações normativas das classes médias brancas urbanas e que passam a ser categorizados por atributos de gênero, raça e classe, aos quais recaem as categorizações de perversidade, monstruosidade, criminalidade e vadiagem. Dito de outro modo, tem-se percebido que todos os sujeitos classificados como marginais pelas práticas policiais e de gestão das populações são sujeitos generificados. Levando em conta, então, essas provocações e essa anedota, hoje, nesse espaço reservado para a produção de uma reflexão sobre corpos matáveis, infelizmente eu não vou poder falar de outra coisa senão da vida e da morte de Luana Barbosa dos Reis Santos. Não há como não falar de Luana. Luana, a quem eu conheci como Luana, foi assassinada por policiais que abordaram na rua de sua casa, especificamente em um bar onde ela parou a moto e carregava o seu filho de 14 anos na garupa. Ela ia tomar uma cerveja e conversar com um amigo. Ela havia ido levar seu filho na escola de computação e era tarde de uma sexta-feira, 8 de abril de 2016. Sobre a morte de Luana, eu vou ler como está na reportagem de André Caramante, que foi publicada na revista Ponte. Corre que eles vão matar Luana. Foi pelo aviso de uma vizinha que familiares de Luana Barbosa dos Reis Santos, com então 34 anos, começaram a entender o porquê dos gritos e tiros que tomaram a vizinhança, naquela noite de 8 de abril. Ao parar para cumprimentar um amigo que estava no bar da esquina, na rua de sua casa, no bairro Jardim Paiva 2, na periferia de Ribeirão Preto, Luana foi abordada e espancada por policiais militares e morreu 5 dias depois, em decorrência de uma isquemia cerebral causada por traumatismo craniano encefálico.
Os PMs, e eu cito os nomes: Douglas Luiz de Paula, Fábio Donizete Putz e André Donizete Camilo, do 51º Batalhão da Corporação, são investigados sobre a suspeita do espancamento que causou a morte de Luana. Isso é como está na reportagem. Segundo a irmã Roseli, Luana saiu de casa para levar o filho a um curso de informática no centro da cidade. Foi questão de 10 minutos, isso é uma fala da Roseli, né? Eu abro aspas. Foi questão de 10 minutos para começarem os gritos e os tiros. Ao abrirmos o portão, já estava uma cena de guerra, com policiais apontando arma, vizinhos correndo e minha irmã gritando pedindo ajuda. Ao se aproximar do bar com outros familiares, Roseli diz ter visto a irmã ajoelhada, com as mãos para trás, com uma bermuda preta, sem camisa e só com um top. Segundo ela, havia 2 policiais imobilizando Luana, um deles com sangue no lábio. O mesmo policial que apontou uma arma para Roseli e sua mãe, dizendo: entra para sua casa, senão morre. Em um vídeo gravado pelos familiares após as agressões, Luana disse que os policiais a mandaram abaixar a cabeça e colocar as mãos para trás. As palavras de Luana são: aí eu comecei a apanhar. Já me deram um soco e um chute. No vídeo, Luana diz ainda: falou que ia me matar e matar todo mundo da minha família. Eu vomitei até sangue. Falou que iam matar todo mundo, que não era só eu não, mas que iam matar meu filho. Falaram que meu filho já estava morto. Testemunhas relataram aos familiares que os policiais chutaram Luana para fazê-la abrir as pernas, o que a fez cair no chão. Ao se levantar, Luana deu um soco em um dos policiais e chutou o pé do outro. A partir de então, os policiais começaram a bater em Luana com cacetetes e com o capacete que ela usava ao dirigir a moto. Segundo testemunhas, o filho de Luana, com 14 anos, presenciou tudo escoltado pelos policiais. Perguntados sobre Luana e a moto, os policiais disseram que ela, o veículo, estavam com o documento em ordem e apenas com um pequeno problema no lacre da placa que havia sido levada para o 1º distrito policial. Na delegacia, somente um familiar teve a entrada autorizada. Ele disse que Luana estava algemada, só de top e cueca preta. Coloquei uma camiseta nela, conta ele. Ela estava meio deitada em um sofá, com os olhos fechados, um inchaço na cabeça, vomitando algumas coisas brancas. O familiar diz ter conversado com ela por poucos minutos, sendo solicitada a sua retirada da delegacia em seguida. Cerca de 1 hora depois, ele entrou novamente na delegacia para fazer a Luana assinar o termo circunstanciado e o boletim de ocorrência, que os policiais registraram por lesão corporal e desacato à autoridade contra a Luana. No termo circunstanciado do caso, a versão de Luana para a acusação de que ela teria sido agredida pelos PMs é resumida em 23 palavras e em 2 linhas. A declarante nega os fatos, diz não ter agredido os policiais militares e nega os ter ofendido no exercício de suas funções. Nada mais. Bem, no dia seguinte, Luana foi internada no hospital com fortes dores de cabeça e ela morreu após 5 dias de internação, como já disse, por traumatismo encefálico. A reportagem do André Caramante é bastante longa e detalhada, é muito diferente de todas as notícias da época sobre a morte da Luana. Notícias que, na verdade, tiveram alguma repercussão em decorrência do fato de que Roseli, sua irmã, é professora. Estudou e morou em Paris por 8 anos. E ela acionou toda a sua rede, fazendo com que a morte de Luana chegasse ao Tribunal de Haia, à Anistia Internacional e à ONU. Hoje, o nome de Luana Barbosa dos Reis é o nome do Centro de Cidadania LGBT da Zona Norte da cidade de São Paulo, bairro do Carandiru. Mesmo o bairro onde Luana passou anos em cumprimento de pena nas penitenciárias femininas da capital e de Santana. Como analisar essa tragédia? Como falar sobre isso? O que a morte de Luana fala sobre o encarceramento feminino? Porque, infelizmente, e a despeito do indizível do que é essa morte, ou corrigindo, do assassinato de Luana, ele fala, e eu devo incansavelmente falar sobre ele. Foi na prisão que eu conheci Luana, na penitenciária feminina da capital, onde ele ficou preso por cerca de 3 anos, saindo em liberdade condicional em 2009. Comecei a minha fala chamando Luana de Luana, mas a conheci como Luana. Na época era assim que ele gostava de ser chamado, por Luana. Mas como disse Roseli, Luana gostava de ser chamado de Luana,
Ou, nas suas palavras, ninguém tem uma identidade fixa, e a da minha irmã também não era. A questão era essa. Luan não tinha uma identidade fixa. Aliás, quando conheci, sua então companheira Rosângela dizia ter se apaixonado por ele porque, ao contrário da maioria dos sapatões da prisão, e aqui eu uso o termo sapatões porque é um termo de luta dentro da prisão, ele é um termo que foi lançado pejorativamente para toda a população LGBT, para todos os homens trans, mas eles não se reconhecem assim, eles se reconhecem orgulhosamente como sapatão dentro da prisão. Então, ao contrário da maioria dos sapatões da prisão, Luan fazia questão de não esconder o seu filho, fruto de uma relação heterossexual anterior. A despeito da sua transitoriedade, ou justamente por causa dessa transitoriedade, no dia 6 de maio, Luan e eu fomos à Defensoria Pública no Fórum da Barra Funda para demandar o direito de visita, ou visita íntima, à sua então companheira Rosângela, a quem Luan havia conhecido durante o período de sua pena naquela unidade prisional, de onde ele saiu antes que ela. Naquela sexta-feira, 6 de maio de 2011, um dia depois da votação histórica do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu as uniões estáveis civis homossexuais como igualitárias, juridicamente iguais, né, as uniões civis heterossexuais, Luan e Rosângela, ótimo, obrigada. Luan e Rosângela, que não se viam há mais de um ano e ainda assim mantinham um casamento, vislumbravam a possibilidade de resolução para o sofrimento imputado ao casal pela distância decorrente da liberdade de Luan e a permanência de Rosângela na prisão. Como todos os dias, em 6 de maio de 2011, o portão do Fórum Criminal da Barra Funda foi aberto, pontualmente, ao meio-dia. Os policiais militares que fiscalizavam a entrada gritavam: primeiro entram mulheres, crianças e idosos. Nessa hora, Luan, desconcertado, me dizia: só falta pedirem meu documento, é muita humilhação. Para ele, aquela era mais uma situação desconfortável de exposição. Mostrar o documento significava fixar a sua transitoriedade em uma das identificações possíveis para a polícia: mulheres, crianças, idosos ou homens. Perante essas opções, como explicar aos representantes de Estado a existência do Luan? Chegando à Defensoria Pública, que fica no subsolo do fórum, pegamos uma senha e nos sentamos para aguardar o atendimento. Logo, chamaram pela senha de Luan, que seguiu até a entrada para o atendimento com os defensores. Eu, o acompanhante, teria ficado lá de fora. Horas depois, Luan saiu do atendimento procurando o banheiro. Disse-me que estava passando muito mal. Amoleceu, perdeu os sentidos do corpo e desmaiou. Quando acordou, me pediu desculpas e disse: a defensora pública acabou de ver que Rosângela vai sair em liberdade. Rosângela havia ganhado a apelação, de modo que a sua pena havia diminuído consideravelmente. Pelas contas da defensora pública, Rosângela sairia da prisão em um mês. Ao saber da notícia, Luan começou a tremer e sentiu dores na barriga. A liberdade de sua companheira era uma inesperada alegria e uma reviravolta em sua vida. A história de Luan e Rosângela me fala de afetos, de amores, de suportes tecidos pelo companheirismo que possibilita a manutenção da vida dentro e fora da prisão. Mas aquela história também me fala sobre o sofrimento imputado aos corpos e aos amores de Luan, que não atendem a qualquer expectativa de atributos de gênero e sexualidade. Era a dor de Luan que ele sentia ao se ver obrigado a mostrar o seu documento para os policiais dos portões do Fórum da Barra Funda, que sempre me vem à cabeça quando eu penso em Luana levantando a camiseta para mostrar os seus seios aos policiais que a mataram, na tentativa de convencê-los de que ela era mulher e que logo teria de ser revistada por policiais militares mulheres. Chamando atenção para a transitoriedade do corpo de Luan, para a sua luta pelo direito à visita e à vivência do amor, talvez agora eu tenha um pouco mostrado que falar de encarceramento feminino no âmbito dos direitos humanos é muito mais do que falar sobre as especificidades das mulheres presas, vinculadas aos órgãos reprodutivos da mulher, ou ainda vinculados aos atributos de sofrimento, abandono, opressão, cooptação e subordinação. Eu vou explicar. Ao longo de todos os anos em que tenho me relacionado com penitenciárias femininas, não poucas vezes escutei narrativas que tecem conexões entre amor, abandono, subordinação e vitimização à prisão feminina.
Essas são quase sempre acionadas por assistentes sociais e integrantes de organizações de direitos humanos. Era assim que parte dessas agentes me explicava como a grande maioria das mulheres era levada por seus companheiros a cometerem crimes ou como a prisão feminina... vou repetir. Era assim que parte dessas agentes me explicavam como a grande maioria das mulheres era levada por seus companheiros a cometerem crimes, ou como as prisões femininas são marcadas por aquilo o que uma vertente dos feminismos chama de sobreposição das opressões. Já nos pátios das prisões, eu ouvia das mulheres presas falarem sobre os seus casos com outras presas, sobre seus casamentos com seus maridos, esposas, namorados, amantes. Nesses relatos, elas não se silenciam. Elas, às vezes, aludiam a como as suas relações afetivas as tinham levado para a prisão e, por outro lado, sobre como alguns vínculos tornavam mais fáceis o cumprimento da pena, sobre como, por meio deles, elas tinham perspectivas de moradia, auxílio e suporte emocional dentro e fora da prisão. As narrativas dos pavilhões eram, assim, atravessadas pelos sofrimentos, que sim são nomeados, como saudades, medos, dores físicas, doenças, mas não só. As palavras das mulheres presas mostravam como os amores, os afetos e os cuidados eram acionados como ferramenta para a produção de arranjos vinculados à manutenção da vida, às comidas e aos prazeres, que tornavam possível viver na prisão. Em nome, muitas vezes, de uma ação humanitária, ou ainda com vistas a sensibilizar a sociedade para as especificidades do encarceramento feminino, algumas calamidades têm sistematicamente sido elegidas para serem postas sob os holofotes que as aumentam sobremaneira, de tal modo a invisibilizar problemáticas atreladas às vivências reais das pessoas em cumprimento de pena nas prisões, ou mesmo invisibilizar os contextos que permitem a efetivação dessas tragédias. O exemplo mais evidente desse processo discursivo nas penitenciárias femininas é o acionamento estratégico feito reiteradamente por parte das gestoras e agentes do humanitarismo vinculado ao corpo do encarceramento feminino, de uma história particular na qual uma mulher presa na penitenciária feminina do Franco da Rocha estava menstruada em uma cela do castigo. Durante o período em que ela ficou menstruada e detida na cela do castigo, isolada, portanto, do convívio com as demais pessoas em cumprimento de pena naquela unidade, ela não teve acesso a absorventes higiênicos, de modo que, como contou a um advogado da pastoral carcerária, utilizou um miolo de pão para conter o fluxo menstrual. A partir dessa história, desta calamidade compartilhada em um lugar de escuta, do qual partilhavam o advogado da pastoral carcerária e a mulher que passou dias detida em uma cela de castigo menstruada e fazendo uso do miolo de pão como absorvente higiênico, produziu-se uma narrativa amplamente acionada pelos agentes das ações humanitárias voltadas para o campo das prisões femininas. Essa se tornou um argumento político utilizado por parte das pessoas interessadas na melhoria das condições das prisões. Ela decorre de um acontecimento real, uma situação de tortura que, por outro lado, tem sido invisibilizada pelos usos descontextualizados do miolo de pão, que lança todo o foco para os absorventes, jogando sombra para situações de castigo a que podem estar submetidas mulheres menstruadas, grávidas, parturientes, bem como homens esmerdeados, travestis estupradas com seus cabelos raspados. O sangue menstrual ganha efeito de magnitude, sendo lançado mais luz a ele do que para a própria prática do castigo e principalmente para a prática do encarceramento, intimamente relacionada às práticas de violência e assassinato do Estado, como é o extermínio da juventude negra, em grande parte masculina, em relação a que vinculam-se atributos de opressão e subordinação que adjetivam as tais redes de aliciamento das mulheres, de que falam parte dos agentes das organizações humanitárias. Não sei se está claro no meu argumento aqui. Atributos dos quais reiteram os mesmos processos de criminalização por meio dos quais Luan foi violentado, abusado, torturado e morto. Afinal, foi por ser uma mulher que parecia um homem negro que Luana Barbosa dos Reis foi brutalmente assassinada pelos policiais. Foi por não se submeter às normativas do corpo submisso feminino que Luan foi violentado, torturado e assassinado.
assim como foi por não se submeter às normativas de gênero atribuídas a seu corpo biológico, que a travesti Verônica foi estuprada, espancada e torturada. Foi por não se localizar na maternidade branca da família nuclear burguesa que Bárbara deu à luz a seu bebê na solitária, sendo levada para o hospital com um cordão umbilical conectado ao seu corpo. A falta de atendimento médico e jurídico nas instituições prisionais masculinas e femininas, das quais resultam que se pode morrer com a pena vencida de gripe e de parto em uma cela de castigo na prisão, são resultantes dos mesmos empreendimentos violentos de Estado que assassinaram Luana Barbosa dos Reis. São parte dos esquadrinhamentos sociais que determinadas populações que são consideradas poder morrer em relação a outras as quais a vida deve ser amplamente defendida. São os mesmos aparatos que criminalizam o aborto, são as mesmas forças que assassinaram Luana, bem como os bem mais de 111 presos naquele 2 de outubro no Carandiru. São os mesmos dispositivos que violentaram Verônica Molina e deram 9 tiros em Marielle Franco. Os problemas das prisões femininas são alinhados das políticas de guerra às drogas, são máquinas de fazer morrer os sujeitos das margens, daquelas entediantes normas de classe, gênero, raça dos senhores cidadãos de bem. Se nós nos propomos a ser agentes humanitários de Estado, nós não podemos reiterar essas lógicas. Por fim, para terminar, eu queria dizer, Luana Barbosa dos Reis, presente. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Com essa fala, a Natália ainda mantém o nosso debate aqui em alto nível, né? E me ocorreu aqui uma ideia, antes de terminar, uma lembrança, na verdade, né? O Estado brasileiro ele é signatário de vários tratados aí que dão conta de garantir direitos, né? Direitos humanos e assim por diante. Mas como o Ítalo falou, a gente precisa lutar muito para fazer valer esses direitos, né? O simples fato deles existirem como letra de lei, né? Ou em tratados, não significa que o direito vai estar garantido. E ocorreu também aqui os autos de resistência, né? E o quanto que o poder da fala do policial, ele é determinante na detenção desses corpos, né? Esses corpos matáveis, né? Bom, então a gente encerra esse primeiro bloco aqui, agradecendo a mesa, né? Pelas brilhantes contribuições. E a gente tem 20 minutos agora de café, né? 20 minutos, lá no térreo, em frente ao refeitório, tá? No meu relógio aqui são 16 horas e 16 minutos, então marquem aí 20 minutos e a gente volta para retomar nossos debates. Obrigado.